Olá pessoal, sou Diana de Jesus Ribeiro, professora de língua portuguesa. Hoje estou com uma blusa azul, cabelo preto, um pouquinho abaixo do ombro, minha pele é parda. E estou aqui convidando vocês para a dinâmica, para o desafio da produção textual. É a aula de hoje, é o foco da aula de hoje, produção textual. Vamos lá? Então, você tem ideia do que vamos falar hoje? Pela exibição, você deve imaginar que seja algo que tem um jornal como suporte, não é? Então vamos lá. Você conhece esta dança? Pois bem, é o break. Ao som de um DJ, dois atletas entram na pista para duelar com seus passos de dança. Tem a sua origem nos Estados Unidos. E aí, o que você acha? Já fez algum passo desse aí? Dos Estados Unidos ganhou o mundo e no Brasil há uma representação do break com outros movimentos de outras danças, trazendo essa mistura, essa capacidade de criatividade do homem para trazer a linguagem corporal, o movimento e a alegria no desafio das batalhas. Eu achei magnífica esta possibilidade de misturar o break com outras danças. E agora, o break nas Olimpíadas de Paris 2024. Este é o título do nosso texto. Nos Jogos de Paris 2024, a competição de breaking será dividida entre as categorias feminina e masculina, com 16 B-girls e 16 B-boys, se enfrentando em batalhas. Os atletas usarão uma combinação de movimentos de força enquanto se adaptam e improvisam ao ritmo das músicas. Os eventos de breaking acontecerão nos dias 9 e 10 de agosto de 2024. Nós acabamos de ler uma parte de uma notícia extensa sobre a participação desta dança nas Olimpíadas. Marcada pela originalidade e estilo dos movimentos, são alguns dos fatores que levarão o vencedor a brilhar. Apresentarei para vocês o passo a passo para se elaborar um texto informativo. Este passo a passo está dentro do roteiro e, para que possamos desenvolver um bom texto, precisamos de algumas orientações. Vamos vê-la. Primeiro ponto do roteiro é a definição da temática. Antes de definir a temática ou escolher o fato, alguns pontos são fundamentais. A. Qual é o tema ou acontecimento a ser abordado? A resposta oferece direcionamento para a composição textual. B. Qual é a relevância do tema para a sociedade? É importante para o público aceitar e divulgar o texto. Cabe ressaltar que é preciso lembrar que o texto informativo possui grande relevância social, pois é dele que emergem discussões e debates sociais, ainda mesmo se ele não oferecer essa discussão, estimula o leitor a fazê-la, ok? Agora vamos encontrar o ponto 1 do roteiro no texto lido. Qual é o ponto? A inclusão do break nas Olimpíadas de Paris 2024. É relevante? Você considera algo interessante a inclusão da dança break nas Olimpíadas? Então, vai alcançar vários leitores? Então, vamos avançar na produção. É isso aí. O segundo ponto é pesquisa sobre o tema ou acontecimento. Bom, é importante pesquisar mais a fundo sobre o que será informado, destacando dados como datas, locais, detalhes dos fatos e dos personagens envolvidos. Então, quando você faz essa pesquisa, você vai fazer um apanhado de informações, vai enxugar e trazer apenas aquilo que é necessário. O ponto 3, que tem a ver com conhecimento do público-alvo, em geral, o público-alvo de um texto informativo é amplo e diverso. Contudo, há assuntos que abraçam um determinado perfil de público. Então, a pesquisa sobre temática terá um ponto de encontro com o público-alvo da leitura do texto, certo?
o público-alvo para o qual o texto é direcionado tem uma relação direta com a temática. Daí, reforçando, a pesquisa é muito importante. Agora o ponto 2 no texto que lemos. Como você identifica que uma pesquisa foi feita no texto sobre a Olimpíada Break? Primeiro, o que constitui a dança é um ponto. Como a Olimpíada organizou a competição também é um ponto. E aqui nós temos um trecho dividida entre as categorias feminina e masculina, com 16 B-Girls e 16 B-Boys se enfrentando em batalhas. E o terceiro ponto é período no qual ocorrerá a Olimpíada Break. Já o terceiro ponto, público-alvo no texto, qual seria? Leitores interessados em conhecer as modalidades que farão parte das Olimpíadas ou pessoas interessadas em participar da Olimpíada no caráter internacional, ok? Porque existem competições regionais, nacionais e internacionais, existem aspirantes. Então, estes seriam os leitores, né, mais interessados. Agora, o ponto 4, elaboração do título. Bom, todo texto informativo precisa ter título instigante que mova o leitor a ler. O quinto ponto, o início do texto, nós chamamos de introdução, que é justamente a introdução é fundamental, porque o leitor vai demonstrar interesse em continuar ou não a leitura ao encontrar informações precisas e os dados gerais dos fatos. Então, à medida que ele começar a avançar na leitura, isso acontece a partir do interesse que ele apresenta, associando o título à introdução e se o assunto encontra com o interesse dele, tem um encontro marcado com o interesse dele. Olha que bacana! Você tem esta relação de título com introdução para que o leitor dê continuidade. Agora, os pontos 4 e 5 relacionados ao texto lido. O break, quanto ao título, o break nas Olimpíadas de Paris 2024. Já o início do texto, a introdução, primeiramente temos do que se trata, que é a competição de break. Depois temos os marcadores indicativos de local, onde, né, em Paris e quando. Automaticamente, os interessados por este tipo de assunto farão a leitura ou darão continuidade à leitura do texto. Agora o ponto 6, corpo do texto informativo. Você pode fazer as seguintes perguntas. Quais pessoas ou seres estão envolvidos nos fatos apresentados? O que acontecerá ou qual é o fato? Dados como datas, locais, nomes. Você pode fazer a seguinte pergunta. Quando acontecerá? A noção temporal aí no texto, às vezes está bem visível por definições de datas. Como acontecerá? O modo, a maneira, o jeito que as coisas acontecerão, né? E onde ocorrerá? A marcação do local. No caso do texto, nós temos, vejamos. Agora o ponto 6 no corpo do texto. Quem? De quem se trata? Os atletas. Como? Usarão uma combinação de movimentos de força. O que? Os eventos de break. Quando? Marcação temporal, dias 9 e 10 de agosto de 2024. Bom, o sétimo ponto relacionado à produção de texto informativo é o uso de elementos complementares. Adicionar fotos e outros elementos no início ou no corpo ou no final do texto é importante para comprovar a veracidade dos fatos. Trata-se de um recurso cujo objetivo é trazer credibilidade ao texto. Então, aqui você tem fotografias que trazem os atletas, né, em movimento para dar credibilidade a esse evento, ok? O fato é que você pode, além de adicionar fotografias, pode colocar charges, cartoon, tirinhas, um gráfico, um mapa, para que o leitor tenha uma visão extra, ou para além do texto escrito, tenha uma visão do texto imagético e dê veracidade, força, potência e mais valor ao seu texto
que fará com que ele ganhe também credibilidade. Você tem aqui um roteiro para produzir. Recapitulando, resgatando o que estudamos, primeiro ponto, os 3 primeiros pontos são a escolha da temática, a pesquisa a partir da escolha e o direcionamento para o público-alvo. Daí você parte para o título de um texto, né? O título do seu texto, possível título, você rascunha o título e depois analisa para ver se mantém ou se altera. Introdução, corpo do texto informativo, é escrever o texto propriamente dito, no seu desenvolvimento e os elementos complementares como fotografias, charges, tirinhas, cartões, gráficos para dar veracidade, para potencializar as informações e para dar beleza ao seu texto, principalmente se ele for divulgado nas redes sociais. E que tal você apresentar o seu texto para os colegas? Convido você a divulgar o seu texto, porque assim você será inspiração e estímulo para aqueles que ainda estão tímidos, ok? A pesquisa ela requer um direcionamento e você precisa, para a produção, pensar nos passos da leitura. A pesquisa, a escolha da temática, o direcionamento do público-alvo fazem parte do planejamento. Depois você escreve aquilo que precisa apresentar como informação no seu texto, faz a revisão, insere informações, retira outras e pense. Reescrever é muito importante depois de perceber essas alterações, essa necessidade de alterar partes do texto. Fazendo isso, reescreve. E por último, o título, porque o título ele vai ter que ter uma conexão com todo o corpo do texto, com toda a mensagem presente dentro do texto. Aqui, agora é o nosso desafio e agora é a sua vez de colocar em prática o que estudamos. Vamos lá? Pontos do roteiro para a sua produção. Primeiro, escolha um tema relacionado às Olimpíadas de 2024. 2. Pesquise sobre a temática para aprofundar seus conhecimentos. 3. Escolha um título interessante. 4. Divida seu texto em parágrafos, introdução, desenvolvimento e conclusão, ou seja, início, meio e fim. 5. Faça a revisão de seu texto, em seguida reescreva-o, fazendo ajustes necessários. E aqui, muito importa falar sobre a escolha do título. Por que, professora? Primeiramente, porque o título pode ser produzido logo de cara, antes de você começar a produzir, você escreve um título, ou depois que você fizer toda a produção, revisão e reescrita, você escolhe um título interessante, atrativo, instigante, que convide o leitor a continuar a leitura do seu texto. Então, é muito interessante fazer isso depois, para que você tenha um título mais instigante e ele tenha uma relação muito lógica com o corpo do seu texto. Porque se você escreve antes, o que pode acontecer? Às vezes o texto todo até o final, ele vai destoar do título. E o leitor vai ficar sem entender qual é a relação mesmo desse título com esse texto. Então é interessante que você mantenha essa conexão título-texto. Título, corpo do texto. Ok? Um grande beijo e até a próxima aula. Mãos à obra, produção textual, desenvolvimento intelectual. Bye!